Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui Carlos Renato. Estamos aí no mês de dezembro, dia 4 de dezembro, domingão. Então, já vou mandar aquele ho, mês que a gente comemora aí o Natal. Então, eu desejo um mês de dezembro maravilhoso para todo mundo, que todo mundo aí possa ter uma ceia maravilhosa, em paz com a sua família e também aquele ano novo repleto de sorte e felicidade. E hoje estou aqui para o segundo capítulo da nossa playlist Res Pública, cujo primeiro capítulo eu falei ali sobre cidadania, que é um pilar muito importante para um novo modelo político, que é o fundamento dessa playlist. A minha ideia é tentar conversar com vocês, tentar pegar informações, tentar conversar sobre um novo modelo político, visto que no Brasil, né, nosso atual modelo político ele está morto e apodrecido. E com certeza as consequências são gravíssimas para toda a população brasileira, não importa se você é rico ou se você está na linha da miséria. Então a nossa política hoje ela é extremamente agressiva e contra as pessoas, contra o cidadão brasileiro. Na contramão disso, nós temos uma parcela dos eleitores, 70%, 80%, que eles não votam pelos motivos corretos. A gente não tem hoje uma política direcionada para vivenciar o eleitor consciente. Então as pessoas estão votando hoje por coração. Eu falo muito sobre coração, né? Nós somos descendentes dos ibéricos, dos povos ibéricos. Então, de índios e também de pessoas que vieram da África. E essas três comunidades, esses três ajuntamentos humanos, eles são muito cordial, eles pensam muito com o coração, são muito família, e isso não é bom para uma sociedade, seja ela qual for. E hoje nós vamos falar de um outro patamar muito importante para a política, que é a democracia. Só que a democracia não tem muita coisa para se falar. Mas a gente tem que estabelecer o conhecimento com primeiro discutindo o conhecimento pretérito. Foi o que a gente apresentou aqui, tentou discutir no primeiro capítulo, que foi o cidadão-cidadania. Então, nesse capítulo, o que eu discuti com vocês? Que existem dois tipos de cidadão. Aquele cidadão que é oriundo do estamento, das leis, da Constituição, que é todo mundo pela determinação legal, todos nós brasileiros já somos cidadãos naturais e aqueles que são residentes e somos ali preenchidos de direitos e deveres. Porém, existe um outro tipo de cidadão que eu tratei como cidadão filosófico, cuja minha base de estudo é a ideia dos gregos, né, que para mim é o que mais se adapta à nossa realidade, ao nosso conceito de país, de cultura, porque o Brasil já está feito. Não tem como você desfazer o Brasil, né? Vamos começar um Brasil novo do zero. Não tem. Então a gente tem que pegar o amálgama das pessoas, né, desse ajuntamento que nós conhecemos como Brasil e brasileiros, e adaptar para uma nova visão política que atenda realmente a todos, independente principalmente de ideologia, de bandeira, certo? Ou de qualquer outro tipo de pensamento que não seja aquele pensamento racional, aquele pensamento cujo a principal busca são as boas ações, as boas consequências. Então, esse cidadão filosófico, ele não nasce pronto, né? Ele não, eu nasci e já sou cidadão. É uma construção, é uma busca por um direito natural, certo? Que eu adquiri e eu preciso ter alguns conhecimentos, eu preciso me fundamentar em algum conhecimento para que eu possa conquistar essa cidadania. E o que nós vamos falar aqui um pouquinho também. Então, você não nasce cidadão, certo? E para que você se torne cidadão, você precisa conquistar algumas coisas. E a principal conquista que o cidadão tem que ter é o conhecimento. É o principal, é o conhecimento. Então, eu sei que eu preciso me preparar para ser cidadão e para me conquistar a minha cidadania,
eu preciso ter alguns conhecimentos e também algumas fundamentações. E que conhecimento é esse? O primeiro conhecimento que eu tenho que ter é sobre o eu, a minha pessoa, quem eu sou de verdade. E ninguém melhor do que você para se descobrir e saber as suas qualidades, as suas fraquezas e os seus defeitos, porque assim que é feito o ser humano. Ele é feito de qualidade, fraqueza e dos erros. Quando eu me conheço completamente, que eu sei meus pontos fortes, meus pontos fracos, que eu conheço realmente, principalmente os meus defeitos, eu sou um cidadão pleno. Porque eu posso me construir de várias maneiras. A outra busca que o cidadão ele precisa é a verdade, um compromisso com a verdade. Então a verdade ela é muito importante, porque a verdade ela é um caminho que se você trilhar, você não vai se arrepender, porque você vai estar sempre com a principal base a verdade. Então a verdade vai te motivar, a verdade vai fazer você encaminhar em busca de um objetivo. O outro muito importante que todo cidadão tem que trilhar e tem que brigar com unhas e dentes para que isso aconteça na vida dele e daqueles que estão ali na sua volta, sobre a sua curatela, vamos dizer assim, né? Seus filhos, sobrinhos, irmãos, até os pais mesmo, dependendo da situação, aquilo que você é responsável, pessoas que você se transforma como espelho ou são responsáveis, é honestidade. A honestidade é uma coisa assim, sabe, uma coisa libertadora. E eu digo para você, a liberdade ela é mais preciosa. Desculpa, a honestidade é mais preciosa do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque a honestidade, ela vai acabar com muitas mazelas. Você já imaginou um mundo onde todo mundo buscasse a honestidade acima de tudo, junto com a verdade? A gente não teria crime. Ninguém ia praticar crime porque todo mundo ia, sabendo da verdade, sendo honesto, ninguém ia precisar de crime. Se não tem crime, você não precisa de polícia. Você não precisa de todo um corpo jurídico, né, da justiça, porque as pessoas iam cumprir os seus compromissos de boa fé, baseado na honestidade uns dos outros. Claro que isso, hoje, pelo menos com a nossa atual cultura e tecnologia, é uma utopia. Mas o cidadão precisa buscar acima de tudo a honestidade. Outro ponto é o conhecimento do outro. Qual que é o conhecimento do outro? Numa sociedade complexa que a gente vive hoje, nós não podemos ser o cidadão grego, aquele que ia lá para a tal da Ágora, discutir com os seus líderes ir para a guerra ou plantar e semear, né? Você não consegue mais levantar a mão, sim ou não? Levanta a mão, sim ou não? Levanta a mão, não dá. Então hoje nós somos, a nossa cidadania, ela parte de um processo de representação. Eu, cidadão, vou escolher um outro cidadão para me representar. E esse cidadão, que eu vou dar uma cartinha ali, vou avaliar ele por meio de eleições, ele vai ser o meu representante, ele vai representar tanto a minha pessoa como de outro, um coletivo, e também toda a cidadania. Só que eu não posso escolher uma pessoa aleatoriamente. Imagine você. Olha só o grau a complexidade da cidadania atual do brasileiro. Se você pegar o teu vizinho ou a tua vizinha, vai lá e pergunta assim, vizinho, em quem você votou ali para as eleições de vereador de 2020? Olha, eu tenho certeza que boa parte não vai nem lembrar em quem votou. E aqueles que lembrarem, aí você pergunta assim, por que você votou nessa pessoa? Qual foi o projeto que ele te apresentou para que você pudesse dizer, esse aqui é o meu representante? Pouquíssimos, raríssimos vão dizer alguma coisa ou outra. A grande maioria vota, cordes, pelo coração, pelos laços familiares. Eu votei naquele vereador porque ele colocou uma luz de LED na minha rua, disse que colocou, né? Eu votei naquele vereador porque ele disse que asfaltou a minha rua. Eu votei naquele vereador porque ele deu um emprego para o meu primo, para minha mãe, para minha tia, e assim sucessivamente. Quer dizer, pelos motivos egoístas e totalmente aleatórios. Outra coisa que o cidadão precisa ter como vertente entre
a verdade, a honestidade, o autoconhecimento é alteridade. O cidadão ele precisa ser preenchido com essa vontade de conhecer, buscar esse conhecimento chamado alteridade. E o que é alteridade? Alteridade nada mais é do que a forma mais simples de explicar isso é o espelho. Você chegar na frente do espelho e você olhar para o espelho e identificar você mesmo. Então todas as relações interpessoais têm que ser baseadas na alteridade. O que é isso? Quando eu for tratar com alguém, eu não estou olhando para uma outra pessoa como um outro qualquer. Eu estou olhando no espelho, quer dizer, eu estou vendo a minha própria imagem e semelhança. Isso é muito importante, porque você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E quando eu falo gostaria de ser tratado, eu não estou falando para que você não chame atenção, para que você não corrija, para que você não seja até ríspido, mas entenda bem, com educação, com carinho, certo? Isso é alteridade, faz parte do crescimento da alteridade. Eu gostaria que você fizesse comigo o que eu faria com você. Quer dizer, se eu gosto de comer, eu não posso gostar que alguém passe fome. Se eu gosto de ter um trabalho, eu não posso impedir ninguém de trabalhar. Se o outro ele tem um pensamento diferente do que eu penso, eu não posso contestá-lo, eu não posso criticá-lo, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo, certo? E a alteridade ela é uma coisa muito importante para que a cidadania ela possa desenvolver e crescer e a gente possa ter um país realmente próspero, sem violência, sem guerra, principalmente guerras, né? Essa guerra urbana que a gente vive aqui no Brasil, do crime organizado, matando as pessoas aleatoriamente. Então isso é muito complexo. E a alteridade geralmente está prevista, inclusive, nas dialéticas, né? Naquilo que está escrito em várias religiões. Principalmente o cristianismo, por exemplo, é uma religião que prega muito a alteridade, né? Olhar para o outro como a ti mesmo. Isso é muito importante. Então, até a filosofia, né, aquilo que está escrito filosoficamente nos estamentos religiosos, elas pregam isso verticalmente. Verdade, honestidade e alteridade. Isso é muito importante. Então, o cidadão ele precisa se preencher de conhecimentos para que ele possa conquistar a sua cidadania. E por que tudo isso? Porque nós precisamos viver numa coisa que a gente entende chamado Estado Democrático de Direito. E o que é democracia? Democracia nada mais é do que o governo da maioria. Gente, olha só, democracia é só isso. O governo da maioria. Não tem esquerda, não tem direita, não tem para cima nem para baixo. É o governo da maioria. Porém, para que o governo seja realmente da maioria, nós precisamos de leis estruturadas, bem montadas, que dê ao cidadão o direito da autogovernança. É importante que qualquer Estado ofereça aos seus habitantes, as pessoas que vivem nesse Estado, o direito de se autogovernar. E o único caminho para você se autogovernar numa sociedade é através do viés democrático. Só que a democracia ela tem uma coisa muito complexa, que é o seguinte: é o pior dos sistemas, mas é o melhor que nós temos com a nossa atual cultura e também com a tecnologia existente. E por que ela é o pior dos sistemas? Porque se você não tem bons cidadãos, se você não tem cidadãos esclarecidos, livres de ideologia, com os seus conhecimentos básicos, uma sociedade bem estruturada, essa democracia ela pode ser corrompida. E é o que está acontecendo hoje com a democracia brasileira. Nós não vivemos no Estado pleno democrático de direito. Nós hoje estamos sendo invadidos e vilipendiados por facções criminosas, travestidos de políticos, um judiciário altamente corrupto, também colocado ali pelo viés político-ideológico,
e nós não temos representantes. As pessoas que dizem que nós estamos elegendo e colocando nesses pontos chaves de governança, elas não governam para o povo, e sim para os seus donos. Todo mundo tem dono. Os políticos têm dono. Eu vou aqui contar rapidamente a questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é governada por várias facções criminosas. Então, temos aquela ideia, pelo menos existe a grande possibilidade, palavrinha bonita, né? Porque a gente hoje tem que tomar muito cuidado com as palavras, que possivelmente parte dos nossos representantes aqui do município do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro represente na realidade, de um lado, o crime organizado, do outro, os milicianos, de alguma forma, do outro ainda nós temos o tráfico de drogas e, por fim, as bancadas religiosas. Então, eles não estão ali puramente para representar o interesse simples da população. Eles estão ali para representar os seus próprios interesses e dos pagantes, aqueles que pagam para que eles possam fazer as leis que vai favorecer a esses grupos, sejam organizações criminosas, montadas até mesmo por empresas. São, como diz o certo economista, né? Quem manda no Brasil hoje são 5, 6, 7 empresas que estão ali fazendo grande lobby em Brasília para que alguns setores sejam privilegiados e não importa o custo disso. Então, a lei ela é muito importante para que você possa permitir que o cidadão se autogoverne pela maioria. Então, democracia, governo da maioria. Democracia, ela tem que entender que a maioria é que vai dizer esquerda, direita, para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. E para que a democracia e o Estado de Direito exista, nós precisamos entender que o cidadão tem que respeitar aquilo que a maioria decide. Porque sem isso não existiria democracia. Você já imaginou, se a gente aqui está no acordo, olha só, nós somos um país democrático e nós concordamos, está na lei escrita que a maioria, tudo que a maioria decidir, a minoria tem que aceitar. É para o bem e para o mal. Por isso que a democracia é a pior forma de governo que pode existir, porque ela pode ser vilipendiada e ser tomada de assalto por ideologias, por facções criminosas que podem aproveitar essa brecha, a grande brecha da democracia. Uma sociedade muito corrupta, uma sociedade muito pobre, uma sociedade como a nossa, com muitos analfabetos funcionais, digamos assim, né? Talvez 80% da população seja analfabeto funcional, e um dos motivos que eu estou aqui nessa playlist Res Pública é justamente quando eu escuto políticos e ministros da Suprema Corte falando de democracia num viés totalmente errado, louco, translocado. Essas pessoas não têm nenhum fundamento histórico, antropológico, fala de cidadania e de democracia num viés totalmente contrário à sua realidade. Então, se essas pessoas que estão no topo da hierarquia têm uma visão, ou fala uma visão totalmente equivocada de cidadania e de democracia, imagine o cidadão comum. Olha só como é que é o cidadão comum. Ele trabalha 9 horas por dia, ele gasta 2 horas no mínimo para ir e vir do trabalho, quer dizer, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4 horas. Com 9 horas de trabalho, são 13 horas. Esse cidadão ele é moído dentro do seu trabalho. Ele chega cansado em casa, ele não tem tempo para ficar pensando, não, eu vou ter que estudar sobre democracia, eu vou ter que estudar sobre direito administrativo. Ele está cansado, o sistema já força ele a não ter disposição para pensar. Você imagina isso. Agora, imagine isso, a população está ali, presa num sistema
monstruoso, moído pelo trabalho, ainda tem que ficar se preocupando com o sistema político. Mas isso é muito importante. Por isso que a gente tem que parar um tempo, nosso horário de lazer, tirar 2 horas ali e nos aprofundarmos, buscarmos essas conquistas, verdade para a nossa vida. Buscar viver a verdade. A honestidade, o autoconhecimento. Isso é fundamental para a gente construir uma cidadania ampla, com bastante base e forte. E poder varrer totalmente essa massa corrupta que hoje está governando o nosso país. Inclusive, eu quero apresentar aqui o meu livro de 2003, né? Processo da Cidadania. É um livro, quem quiser, eu posso mandar ele de forma digital. É só mandar o e-mail que eu mando para você. É um livro muito simples. Você consegue ler em 8 horas ou menos, dependendo da sua velocidade de leitura. Ele foi planejado para ser lido em 2 jornadas de 4 horas. Ele é muito básico, ele explica assim, de uma forma bem simples, o mínimo que um cidadão, a visão de um cidadão, para que a gente possa construir um país com políticas verdadeiras, políticas voltadas realmente para o crescimento da população, sem nenhum tipo de bandeira, sem nenhum tipo de viés. E ter uma democracia forte, através de leis que permitam ao cidadão se autogovernar. Então é isso, minha gente. Democracia nada mais é do que o governo da maioria. E para que ele possa existir, a minoria precisa respeitar a maioria. E para que essa democracia ela possa se perpetuar, nós precisamos estar vigilantes, atentos, para que forças ocultas não se aproveitem das brechas que existem na democracia e tomem o governo para si. É o que aconteceu com a Alemanha nazista. A Alemanha nazista ela não foi conquistada pela guerra nem pela força. Através da democracia, o partido nazista assumiu o poder e fez o que fez. E fez com a concordância daquela população. Olha só como é que são as coisas, né? A população alemã ela concordou com tudo com que os nazistas fizeram. Tão concordaram que, em estudo um pouquinho mais de história, principalmente ali quando os aliados chegam em Berlim, vocês vão ver que a juventude alemã lutou com unhas e dentes, com paus e pedras, e morreram defendendo Adolf Hitler e o nazismo até o último minuto, até o último homem e mulher cair. Crianças de 11, 12, até 17 anos morreram ali defendendo o nazismo. Olha só o absurdo que uma população, um caminho totalmente deturpado que uma população ela pode trilhar se essa democracia não for construída com um viés independente, com um viés sem nenhum tipo de ideologia, porque ideologias são perigosíssimas para qualquer sociedade. Então nós precisamos ser cidadão sóbrio, entender a verdade. A verdade é uma só. Não existe verdade relativa. O bom é bom e o mal é mal, acabou. Então o cidadão ele tem que ter isso, ó. Saber a verdade, porque a verdade vos libertará. Honestidade, porque a honestidade vai livrar o mundo de várias mazelas, principalmente do mal, que é o crime, a desonestidade, certo? O roubo, o furto, a traição, tudo isso. Ser honesto, acabou. E o autoconhecimento, para você poder fundamentar, ser a base da sua construção. Meu querido, eu fico por aqui. Um beijo no coração, sorte de felicidade. Espero que vocês estejam gostando aí dessa playlist. Eu sei que é um assunto muito chato. A playlist ainda está desenvolvendo, quer dizer, poucas pessoas assistiram. Mas é isso aqui. Eu não vou desistir. Eu quero um Brasil melhor. Eu quero que as pessoas descubram e tomem para si a sua cidadania e a gente possa construir uma política cada vez melhor. No próximo episódio aqui, vamos falar de um outro ponto, até porque a gente não chegou ainda a discutir a política em si, né? Precisamos falar de pontos pretéritos, fazer a base do conhecimento, a gente entendeu ali a cidadania, o que seria um caminho para mim o melhor seria esse. Depois a consequência do processo de cidadania é a democracia, onde o cidadão vai se autogovernar
através da maioria, e agora nós precisamos dar um passo à frente, que é a civita, né? A civilização, o governo civil. Vamos entender um pouco o que é isso. O que é a civilidade, estar no meio civil ali, o contrato social que precisamos ter entre a população e o Estado para que haja uma garantia legal, para que as leis sejam fortes, sem pegadinhas, sem meio do caminho, sem brecha, para que o cidadão possa se autogovernar. Tá bom, minha gente? Um maravilhoso domingo para todo mundo e uma ótima semana. Bom trabalho e sorte de felicidade mais uma vez.